A mãe se esforçando para dar o melhor para a filha e olha só o que ela foi capaz de falar. Cancelei a festa de 15 anos da minha filha e o dinheiro que eu ia gastar na festa dela eu investi em mim. Essa história é bem polêmica, gente, vocês vão ficar chocados, presta atenção. Coloquei os meus dentes, que eu não tinha, fiz bariátrica, que eu pesava 110 quilos, fiz algumas cirurgias plásticas e investi o dinheiro em mim. Então, a festa dela ia ser aquela festa, né, gente? Porque para ter gastado todo esse dinheiro em mim, vocês devem imaginar o quanto de dinheiro eu tinha guardado para a festa dela. E eu não sou rica não, tá? Eu sou empregada doméstica, trabalho para os outros. Mas eu só tenho ela como filha. Então, a minha vida inteira, eu só trabalhei para ela. Eu nunca nem trabalhei para os meus patrões, na verdade. Eu trabalhava para minha filha, porque todo o meu dinheiro era só para ela. Tanto é que as pessoas sempre perguntavam, nossa, você nem parece ser mãe dela. E eu pensei que fosse outra, porque ela é tão chique, fica com iPhone, né, as melhores roupas, calçados, tudo de marca, entendeu, gente? Era assim. Eu sempre proporcionei uma vida maravilhosa para ela. Ela nunca soube nem o que é esforço. Para conseguir nem uma caneta, ela nunca se esforçou. Ela nem precisava me pedir. Eu via que tinha algo no auge, eu ia lá, comprava para ela. E como eu trabalho em casa de família, e os filhos dos meus patrões, eles têm uma estabilidade boa de vida, né? Então, tipo assim, eles ganham tudo. Tudo do bom e do melhor. Sempre ali eu ficava por dentro do que estava acontecendo na moda, né? E aí eu falava, eu vou comprar para minha filha, né? E eu nem esperava ela pedir, eu só chegava e entregava, entendeu? O quartinho dela, sempre assim, ar-condicionado. Eu durmo mal com ventilador, mas pus ar-condicionado para ela porque é muito quente onde a gente mora. Mas, tipo assim, ela liga a hora que ela quiser, notebook no quarto dela, escola particular, tudo do bom e do melhor. E eu me matando de trabalhar, 2 empregos, 3 empregos. E o aniversário dela de 15 anos era para ser aquela festa. Porque eu me dediquei anos para guardar dinheiro para aquela festa. Uma festa que ela nunca ia esquecer na vida dela. E aí, eu lá na correria, né, me virando do jeito que eu podia para conseguir dinheiro, porque eu vinha me programando desde a época que ela completou 14 anos. Então, daí eu comecei aquela meta, né, eu falei, ela vai ter, né, a festa de 15 anos. Eu não vou poder proporcionar tudo que você tem costume por agora, porque eu quero fazer a sua festa. Então, ela falou, mãe, eu quero a minha festa. Então, book caríssimo, eu fui atrás de tudo, só que, graças a Deus, eu não finalizei o pagamento. E deu tempo de cancelar tudo. Por que eu cancelei? Porque eu resolvi pegar o celular dela, porque às vezes eu né, costumava ver ali que tipo de conversa que ela estava tendo, monitorava, ficava de olho. Mas nunca ela me deu trabalho, sempre confiei nela. E um dia eu resolvi abrir uma das conversas com a coleguinha para saber o nível de ansiedade, o grau de ansiedade que ela estava, né? E quando eu abri essa conversa, na primeira conversa que eu abri, gente, ela estava falando para a colega dela assim, nossa, agora o pior é que a minha mãe vai na minha festa. Eu queria tanto inventar uma desculpa que acontecesse alguma coisa para minha mãe não participar da minha festa, porque eu morro de vergonha dela, amiga. Minha mãe, nossa, ela não tem dente. Minha mãe é enorme, ela, né, pesa mais de 110 quilos. Minha mãe é brega, minha mãe não sabe se vestir. É diferente dos pais de vocês, sabe? E falou um monte de coisa de mim, me acabou. Acabou comigo rindo, debochando como se eu fosse o pior inimigo dela, gente. E falava, mas pelo menos ela tá me servindo para alguma coisa, né? Porque graças a ela eu tenho do bom e do melhor. E sempre vou ter, porque ela é minha máquina de trabalho. Ela é minha máquina para dar tudo o que eu quero, do bom e do melhor. E ela ainda fica reclamando, porque eu não arrumei a casa, porque eu não arrumei meu quarto, porque, enfim, eu já falei para ela contratar uma empregada, e ela falou que não tinha por que ela contratar uma empregada, porque ela já era empregada, né? E aí eu falei assim, nossa, é por isso que ninguém quer ela. Meu, ela é muito feia. Ela não sabe se expressar e etc, etc. Gente, falando muita coisa, assim, eu fiquei chocada, de boca aberta, fiquei muito triste, chorei muito, fiquei deprimida. E aí eu pensei, se ela tem tanta vergonha de mim, pois se é vergonha que ela tem, nada mais justo do que eu presentear ela, né? Porque eu vou realizar o sonho dela. Eu vou tirar essa imagem de mãe ridícula que eu sou pra ela e vou parecer uma mãe, assim, razoável, né? Do jeito que ela não tenha vergonha de mim. Você é aquele tipo de mãe que prioriza primeiro, que se prioriza primeiro. Eu não vou priorizar filho, porque a minha vida foi priorizar ela. Então eu vou fazer ao contrário, que é para ela se sentir melhor, né? Na véspera do aniversário dela, o que eu recebo de presente? Isso. Então eu falei assim, vai ficar marcado para sempre na vida dela, como ficou marcado para mim. Então não é justo ficar só para mim. Peguei todo o dinheiro, fui fazer os procedimentos e ela falou, mãe, a senhora tá com dinheiro demais, a senhora tá correndo atrás para fazer bariátrica, colocou seus dentes, o que tá acontecendo, né? Aí eu falei, pois é, me cuidar, né? Porque às vezes a gente envergonha os filhos e a gente nem sabe.
Aí ela olhou assim pra mim, mas, tipo, não questionou nada, né? Aí do nada, eu fiz a cirurgia, paguei à vista, coloquei os meus dentes, comecei a me arrumar, me transformei. E aí ela começou a pedir as coisas. Começou a estranhar, porque, tipo, na geladeira não tinha as besteirinhas que ela queria, que estava sempre cheia a geladeira. Falei que não tinha como, porque eu estava comprando meus remédios, né? Eu fiz uma cirurgia, estava gastando com as minhas coisas que eu estava fazendo. Aí ela também me questionou muito sobre, tipo assim, como mãe, uma semana antes do meu aniversário, você não está comprando nada, eu não vi você falando nada sobre o meu vestido, escolher nada. E aí eu falei, pois é, meu amor, deixa eu te contar aqui uma coisa. Não vai ter mais aniversário. E ela falou, como assim não vai ter aniversário? Eu falei, o dinheiro do seu aniversário, a mamãe colocou silicone, a mamãe fez bariátrica, entendeu? A mamãe colocou os dentes. Agora, sua mamãe, ela não vai ser mais motivo de vergonha para você. Porque eu vi o tanto que você estava me acabando para sua colega. E eu fiquei muito decepcionada. E eu resolvi me cuidar. Porque você falou que ninguém me queria. E realmente, ninguém ia me querer daquele jeito, né? Então, por que não, né? Eu tinha que realmente me cuidar. A minha vida era só para você, né? E aconteceu que eu percebi que não vale a pena a gente viver para filho que não tá nem aí para mãe, entendeu? Porque quanto mais a gente faz, menos enxergam. Que foi o seu caso. Eu sempre fiz tudo para você e você não enxergou. Agora eu resolvi cuidar de mim, não sobrou dinheiro. E caso você queira um aniversário comum, simples, você já dá para me auxiliar nas faxinas, você pode trabalhar junto comigo que eu te pago a metade. Aí você vai começar a ganhar o seu próprio dinheirinho. E você vai começar a comprar as suas coisinhas com o seu suor, tá bom, meu amor? Porque desde sempre eu criei você com muito errado. E realmente eu fiz isso, gente, a criação dela errado, porque eu nunca tive nada, sabe? Meus pais não me davam nada, eu ficava mendigando as coisas na rua, as pessoas me maltratavam. E eu tive um relacionamento passageiro com o pai dela, aí lógico que eu não ia tirar, né? E aí eu consegui uma casinha, fiz inscrição no governo e eu coloquei na minha mente que eu ia viver só para ela. E eu vou proporcionar tudo de melhor desse mundo para ela. Tudo que tiver ao meu alcance, só que eu não fui valorizada. E foi onde, né, me deu um choque de realidade. Eu falei que realmente não ia mais ter escola particular, não ia ter aniversário, e aí ela falou que ia fugir de casa, que ela não ia viver essa vida assim, não. E aí eu falei, bom, agora você vai trabalhar, né? Agora, se você quiser alguma coisa, você vai trabalhar. E foi isso, gente. Eu fiz isso realmente, porque eu amo muito a minha filha. Ela continua sendo a minha vida, né? A minha filha não me valorizou de forma alguma. Agora, eu vou me cuidar, vou ter as minhas coisas, vou me valorizar, né? Dar oportunidade para a minha vida, esquecer esse negócio aí de se dedicar à filha ingrata. Eu só tenho ela, só queria minha filha. Ela continua sendo a minha vida. E eu vou educar ela por amor, de verdade agora. E essa é a minha história. Gente, essa história é muito forte, né? Coloca aí o que você acha, a sua opinião, o que você faria, se ela tá certa, se não tá. Enfim, tá aí. E se você tem uma história, manda pra mim, que eu conto aqui. E que Deus possa te abençoar. Compartilha, porque tem muita gente que precisa ver essa história. E que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Remédio para a pessoa que não sabe valorizar o que você está fazendo. Pelo contrário, que reclama e é ingrata, é deixar de ficar fazendo as vontades dela. É deixar de ficar fazendo as coisas para agradar a ela. Pelo contrário, é até mesmo bom dar algumas lições como essa mãe deu, para que a pessoa possa colocar a mão na consciência, repensar sobre as suas falas, sobre as suas ações, sobre as suas reações, para que assim, talvez mais à frente essa pessoa possa valorizar, essa pessoa seja grata. Esse vídeo foi postado no perfil lá naquela rede que começa com tique, histórias de seguidores da Ana, tá bem? Para quem quiser acompanhar e até mesmo enviar a sua história e acompanhar outras histórias como essa que trazem lições valiosíssimas para a nossa vida.